Bom dia, pessoal. Eu sou Laís Medeiros, aluna do 11º período de Medicina, e eu vou fazer a abordagem dos temas leishmaniose visceral e esquistossomose. Iniciando a apresentação por leishmaniose visceral. A leishmaniose visceral, popularmente conhecida como calazar, é uma doença causada por um protozoário do gênero Leishmania, que nas Américas e no Brasil se destaca a espécie elephanto. É uma doença de elevada mortalidade se não tratada prontamente. Em relação aos dados epidemiológicos, destaca-se o grande número de casos na região Nordeste e em relação à faixa etária, é muito frequente em crianças, principalmente em menores de 10 anos de idade. O ciclo de transmissão da doença inicia com a picada do mosquito Lutzomia, que é conhecido como mosquito palha, e vai acometer não só o ser humano como hospedeiro, mas também animais, principalmente cães em áreas urbanas. Quando o hospedeiro é infectado, as formas amastigotas dos protozoários vão se proliferar no sistema retículo-endotelial, principalmente no baço, no fígado e na medula óssea, e, consequentemente, vão ser os órgãos mais acometidos nas manifestações clínicas. O período de incubação da doença varia de 10 dias a 24 meses, com média de 2 a 6 meses. A suspeita clínica da leishmaniose visceral deve sempre ser levantada em pacientes com um quadro de febre e esplenomegalia, que pode estar associado ou não à hepatomegalia. Na maioria dos casos, é uma febre irregular, prolongada, e além do quadro de hepatosplenomegalia, o paciente vai apresentar um quadro de emagrecimento, comprometimento do estado geral, edema de membros inferiores, que em casos mais graves pode evoluir para anasarca. Pode apresentar hemorragias, como epistaxe, petequias e gengivorragia, em consequência à plaquetopenia, e se esse quadro tiver associado à icterícia, vão demonstrar maior gravidade. Destaca-se as infecções bacterianas secundárias, que são as principais complicações da doença e devem ser identificadas e tratadas prontamente, porque podem evoluir para a sepse. Bom, em relação ao diagnóstico, vamos começar pelos exames inespecíficos, que apesar de não confirmar o diagnóstico, vão ajudar a nortear o raciocínio clínico. Então, chegou um paciente com quadro de hepatosplenomegalia febril, vamos solicitar os exames laboratoriais, hemograma completo, VHS, função renal, função hepática, e dentre os principais achados tem a pancitopenia, com destaque para a sineutropenia menor do que 500 por milímetro cúbico, conduzir como neutropenia febril. Um importante achado também é a inversão da albumina e globulina e elevação das enzimas hepáticas. Também podemos solicitar hemocultura, urocultura, radiografia de tórax para investigar infecções bacterianas secundárias. E todo paciente que chegar com suspeita clínica de leishmaniose visceral tem que realizar o teste do HIV. A confirmação do diagnóstico vai se dar por meio da detecção do parasita, que pode ser por punção aspirativa da medula óssea ou dos gânglios linfáticos, pode ser feito também punção esplênica, biópsia hepática e técnicas mais recentes por meio da detecção do parasita em culturas pela utilização de técnicas moleculares. Em relação aos testes sorológicos, eles têm algumas limitações, porque além de serem menos acessíveis, eles ficam positivados por um longo tempo. Então, fica inviável diferenciar se o paciente está curado ou se é um novo caso de recidiva. Dentre os testes sorológicos, destaquei aqui a imunofluorescência indireta, sendo amostras positivas a partir da diluição 1:80. No Brasil, os 2 medicamentos indicados para o tratamento da leishmaniose visceral são o antimoniato de N-metilglucamina, nome comercial Glucantime, e a anfotericina B liposomal. O Glucantime é a primeira linha de tratamento, cuja apresentação é de 81 mg por ml, frasco ampola 5 ml. A posologia vai ser 20 mg por quilo por dia, durante 20 dias endovenoso ou intramuscular.
A anfotericina B liposomal fica em segunda linha de tratamento, vai ser indicado para refratariedade do glucantime em pacientes menores de 1 ano ou paciente que tenha insuficiência cardíaca, hepática e renal. A apresentação vai ser de 50 mg por frasco ampola, posologia 3 mg por quilo dia durante 7 dias, diluir em soro glicosado 5% até concentração de 2 mg por ml. Bom, algumas informações complementares ao tratamento. A antibiótico terapia está indicada em pacientes neutropênicos com quadro infeccioso definido em menores de 2 meses, concentrado de hemácia se hemoglobina menor do que 7, hematócrito menor do que 21, concentrado de plaquetas se plaquetopenia menor do que 10.000, mais sangramentos, plasma fresco se sangramentos graves, e também pode fazer a vitamina K se icterícia ou tempo de atividade de protrombina menor do que 70%. Então, a prescrição hospitalar ficou: dieta oral livre, soro fisiológico 20 ml por quilo, o glucantime seria aproximadamente um frasco ampola, deixaria correr diretamente em até 5 minutos, a ceftriaxona pensando em uma infecção bacteriana secundária, uma ampola mais água destilada, EV, uma vez ao dia, dipirona pensando na febre, seria de 0,3 a 0,8 ml, EV lento, e observar sinais vitais e cuidados gerais. Dando continuidade à apresentação com a esquistossomose. A esquistossomose é causada pelo Schistosoma mansoni, que é um platelminto, tem como hospedeiro intermediário o caramujo do gênero Bionfalaria e como hospedeiro definitivo o homem, vivendo no seu sistema venoso mesentérico. O que acontece basicamente é a cercária, que é liberada pelo caramujo, penetra na pele, gerando uma dermatite localizada, com erupções e pruridos. Mais para frente, os ovos chegam na corrente sanguínea e vão se alojar em vários órgãos. E quando isso acontece, forma uma reação inflamatória ao seu redor, com a formação de um granuloma esquistossomótico. Esse granuloma está principalmente na mucosa coloretal e no espaço porta do fígado, sendo esses os eventos patogênicos mais importantes da doença que são responsáveis pela sua cronicidade. Em relação às manifestações clínicas, elas vão se dividir em fases aguda e crônica. Lembrando que é sempre importante de pesquisar na história pregressa do paciente, banhos de rio na infância ou até mesmo recente. Na fase aguda, o paciente apresenta uma dermatite cercariana, porque assim que a cercária penetra na pele, vai gerar um prurido no local e 12 a 24 horas depois vão surgir erupções maculopapulares no local. Depois de 4 a 8 semanas desse episódio, o paciente vai apresentar a febre de Katayama, que é uma febre alta, intermitente e vai estar associada com sintomas gerais: mialgia, poliartralgia, tosse seca, broncoespasmo, sintomas abdominais como dor, diarreia, enfim, vai variar de onde está ocorrendo a deposição dos ovos. No exame físico, se destaca a hepatosplenomegalia e a micropoliadenopatia. Em relação às alterações laboratoriais, se destaca a eosinofilia intensa, podendo ter também leucocitose com aumento de neutrófilos. Já na fase crônica, as manifestações clínicas vão apresentar uma grande variabilidade, porque vão estar diretamente relacionadas ao órgão que foi mais acometido. Mas dentre as diversas formas se destacam a hepatointestinal, a hepática, a hepatoesplênica, a pulmonar, a renal e a neuroesquistossomose. Enfim, a sintomatologia vai variar muito, mas merece destaque alguns pontos. Nessa fase, a ausência de febre, há o desenvolvimento da síndrome de hipertensão portal, mas com função hepática preservada. E um ponto muito importante, que é marcante da esquistossomose, é o desenvolvimento da fibrose periportal nodular, que é conhecida como fibrose de Siemens. Além disso, pode ter o desenvolvimento de hepatosplenomegalia nodular, cometendo principalmente o lobo hepático esquerdo, e é mais raro o acometimento pulmonar, mas quando está acometido, se manifesta como uma forma de hipertensão pulmonar. Então, diante da suspeita da esquistossomose, inicialmente vamos solicitar o parasitológico de fezes, que vai ser realizada a pesquisa de ovos nas fezes através da técnica de Lutz e Kato-Katz. A sensibilidade desse método é um pouco mais baixa, em torno de 40%, porém se recomenda várias amostras.
Pode ser feita também a biópsia retal, que apresenta uma maior sensibilidade, mas é mais indicada em controle de cura. Além disso, tem as provas imunológicas, que estão mais indicadas em quadros crônicos. Existe a intradermorreação para pacientes não oriundos das áreas endêmicas e esses outros testes sorológicos são muito pouco acessíveis. Em relação ao tratamento, vai ser feito ambulatorialmente e a droga de escolha é o praziquantel. Apresentação 600 mg por comprimido, posologia 60 mg por quilo, dose única. Além disso, pode ser utilizado o antihistamínico local ou corticoide tópico se o paciente apresenta dermatite cercariana. Algumas literaturas citam o uso da prednisona associado ao praziquantel. O controle de cura será realizado por meio do parasitológico de fezes, uma vez ao mês por 6 meses, ou biópsia retal no 6º mês. Então, essa será a prescrição para casa. Praziquantel 600 mg, vão ser 2 comprimidos dose única, e supondo um paciente em quadro agudo, podemos prescrever também a betametasona pomada, aplicada 2 vezes ao dia por 5 dias no local. Bom, então essas foram as abordagens para a leishmaniose visceral e esquistossomose, e aqui estão as referências utilizadas para a apresentação. Muito obrigada!